A gente vai falar sobre um assunto muito importante, porque com certeza você já ouviu falar em resiliência, né? Ah, mas você tem que ser resiliente nessa situação, mas o que é exatamente, né? Qual o verdadeiro significado? Na verdade, não só o significado, mas como a gente aplica isso na nossa vida, como você lida com as dificuldades. Porque, gente, dificuldades existem, problemas existem. O que acontece é como eu lido com isso, né? Como quando surge no nosso dia a dia. E você é do tipo de pessoa que persiste, ou então desiste, ou então não cria nada para sair dessa, né? Para a gente conversar mais sobre esse assunto, com muito carinho e alegria também, hoje eu recebo a psicóloga Beatriz Ferrari, que está aqui. Seja bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que ótimo. Beatriz, olha, hoje vamos ajudar todo mundo a dar um passo para ser resiliente nas dificuldades, sendo tantas dificuldades, né? Porque a vida é feita de problemas. Conta pra gente o que é resiliência. Muito bem, você introduziu muito bem falando a respeito da resiliência, mas acho que é interessante a gente comentar aqui um pouquinho de que a resiliência, na verdade, é um conceito que advém da física. A gente pega ele emprestado, né, na psicologia e na vida, né? Mas é um conceito que diz a respeito de um material que é capaz de sofrer uma forte tensão e voltar para o seu estado normal. Né? Tá. Isto é a resiliência para a física. Quando a gente traz isso para a vida ou para a psicologia, basicamente é isso também. Mas a gente nunca vai passar por uma situação e voltar quem nós éramos antes, né? Ah, sim. A gente tem a capacidade de aprender, né? A gente tem a capacidade de muitas vezes transcender, né? De melhorar, né? Em algum aspecto. Então, a resiliência é justamente isso, é passar por situações adversas da vida que naturalmente elas vão acontecer, quer a gente queira ou quer a gente não, né? Sim. Quer a gente goste, quer a gente desgoste, né? Então, é a capacidade que a gente tem de conseguir lidar um pouco melhor aí com essas mudanças da vida. Vamos dar um exemplo? Quando você deu esse exemplo da física, né? Exemplo não, quando você falou como essa teoria ela vem da ciência e traz a física, um ferro, quando ele é forjado, né? Quando a gente costuma falar testado, né? Se ele não tem como ele ter uma transformação, né? Ele precisa ser transformado. Uma pessoa que atravessa uma angústia muito difícil, seja num tratamento de doença, né? Numa vida financeira difícil, num processo de uma crise muito difícil, quando ela não aceita essa mudança, o que acontece? Puxa, se torna ainda mais difícil, né, o processo, porque a mudança por si só já é um lugar de desconforto. Vamos pensar na mudança de casa, né? Tá, legal. Já se mudou de casa, Dani, alguma vez? Nossa, várias. É super desconfortável, né? Claro. Tirar as coisas do armário, encaixotar. A gente aproveita e faz a limpeza, né? Tira o que não precisa mais, que a gente vai acumulando um monte de coisas. Depois leva, né, para o novo local que a gente vai morar, desencaixota tudo, limpa, guarda. É desconfortável, é trabalhoso, né? Mas depois que tá tudo arrumado, tudo organizado e a gente tá bem estabelecido no novo local, não é gostoso, Ótimo. né? É Nova ótimo. vida. Nova vida. No caso da mudança na vida, né, entenda, ela já é desconfortável por si só. Se eu não aceito, eu crio um problema, né, uma problemática em cima daquilo que já é desconfortável. Então aquilo se torna ainda mais difícil para eu lidar. Aceitar. A aceitação. Você falou um verbo interessante. Exatamente. Por que é importante então, a gente desenvolver a aceitação? Então, é importante a gente... Como a gente desenvolve? Acho que melhor. Ótimo. Pois é, né? Quando a gente está numa situação de desconforto, né? Ou de uma mudança repentina que a gente não esperava, a gente tem muitas vezes uma tendência a focar no sentimento. Eu estou me sentindo frustrada porque o fulano rompeu comigo. Sim. Eu estou me sentindo triste porque o ciclano não me quer mais. Eu estou me sentindo... Vamos dar um exemplo também que eu acho interessante. Por exemplo, a pessoa que descobre um diagnóstico, tá? Vamos supor, ela descobre ali, não, eu tenho depressão, né? Eu descobri então recentemente que tem um diagnóstico de câncer, por exemplo. Aí. Então, se eu não aceito, se eu não olho para isso como sendo uma condição inerente da minha existência, da minha vida, eu, né, problematizo ainda mais. Então, quando eu foco muito no sentimento daquilo que eu sinto, é claro, a gente sente. Precisa. E é importante que a gente reconheça o que a gente está sentindo e leva, inclusive, um tempo para a gente se adaptar a isso. Mas se eu morar apenas no meu sentimento e não olhar para a situação como um todo, para que eu possa desenvolver a capacidade de resolução de problemas, Sim. não é? De eu me tornar alguém mais autoeficaz, mais resolutiva, eu dificilmente vou aplicar a aceitação e eu vou ficar na negação. Legal, boa. Quando a pessoa ela dá, eu percebo muito isso, Bia, que as pessoas elas têm medo da aceitação, achando que a doença, como é o exemplo que a gente está dando, ela vai dominar tudo, não é assim? É verdade. E aí, como que a pessoa ela pode, então, trabalhar e exercer essa aceitação
Que passos, que movimentos que ela pode fazer? Bem, então o primeiro passo é entender que o fato de eu aceitar não significa que eu goste, Sim. né, que eu queira isto Sim. para minha vida ou que isso vai se alastrar, né? Não é Sim. isto. Mas justamente quando eu aceito, eu busco ajuda. Né? Eu Perfeito. procuro, né, maneiras para eu tratar, para eu cuidar, para eu, enfim, né, desenvolver aquilo dentro de mim. Não é desenvolver a doença em mim, né, porque ela já está ali, né? Mas eu procuro maneiras para desenvolver a forma como eu vou lidar com aquilo que já se estabelece. Isso não muda. O que muda é a minha perspectiva para olhar para aquela situação. Isso também está dentro de uma esperança, né? Isso desenvolve, né, o acreditar, a fé. Engraçado, não é ser só otimista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando é a esperança, é a fé, o acreditar, diferente de uma visão só positiva, de uma visão só otimista. Então, uma visão positiva nem sempre também é uma visão realista das coisas, não é? Sim. Eu acho que ser realista é o ponto e, com certeza, a esperança é o que nos move. Pelo menos na minha perspectiva, né? 100% das vezes que eu passei por situações difíceis, eu saí viva. Sim. E estou aqui, resiliente, né? Somos resultados. Exatamente, tirando lições de vida daquilo que eu passei, né? Então, a esperança, sem sombra de dúvida, a fé foram sentimentos, né, importantes que me movimentaram, que me moveram a chegar onde eu estou, onde nós estamos, né? Quem nunca passou por situações difíceis, não é? Sim. E aí, Bia, eu queria que você falasse também pra gente como a pessoa ela pode viver bem dentro de um problema. Tem esse exemplo que nós estamos dando, né, de uma doença, por exemplo, uma pessoa... Tem muitas pessoas que tratam a depressão, por exemplo, e você não percebe, né? Exatamente. Tem pessoas que tratam, já vi muitas pessoas que vêm aqui a encontrar com a gente, ela está tratando o câncer, mas se você não diz. E também tem situações que a pessoa... Por quê? Porque ela está bem dentro de um problema. Que a pessoa acha que para ela viver bem só tem que ser momentos de prazer e felicidade. Exato. Fala um pouco mais pra gente sobre isso. Então, eu acho que você tocou num ponto importante, porque a gente fala, nesse sentido, a gente está falando também do desenvolvimento de virtudes. Tá. Né? A gente não faz só coisas que são boas ou prazerosas e muitas vezes a vida nos prega situações que a gente nem imaginava passar. Né? Então a situação é aquela, eu tenho o que fazer com isso, o que eu posso fazer diante disso? Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, ele diz que não é uma situação que determina como eu me sinto ou como ajo, mas a forma como eu, né, a forma como eu vou reagir frente àquilo é o que determina, né, como eu vou me sentir, como eu vou desenvolver. Então eu preciso inicialmente, né, entender, esta é uma condição. Tem o que eu faça? Se a resposta for sim, eu vou pensar nas possibilidades daquilo que eu tenho para fazer. Se a resposta for não, é importante que eu vá trabalhando, né, e se sozinho eu não conseguir procurar uma ajuda, mas ir trabalhando essa aceitação dentro de mim. Tem muitos casos também que a pessoa chega na fase, né, numa fase de vida assim, já mais avançado, o idoso que precisa parar de trabalhar. É triste, porque ele sente que a vida acabou. Ele não vê mais sentido na vida, né? Sensação de invalidade, de ser inválido, sensação de incapacidade, sensação que a vida acabou. E a ver a vida passou. O sentimento é muito ruim. Como que a gente muda sentimento, Bia? Como sai desse sentimento ruim? Pois é, a gente tem que mudar a nossa perspectiva. Né? Enxergar por um outro ângulo. Né? Novamente, eu acho que é importante que a gente valide aquilo que a gente está sentindo, mas viver naquele sentimento, né, pode até mesmo, em última instância, fazer com que a gente transforme aquilo, né, vire um transtorno mesmo. Né? Uma depressão, um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, né? A gente pode desenvolver, inclusive, uma compulsão por alguma coisa, né? Então, é importante que a gente possa olhar bem. O que eu fiz da minha vida? Eu acho que o sentido da vida, né, a gente atribuindo em cada coisa que a gente faz um significado, porque a morte, ela é real para todo mundo, né? Ninguém fica aqui para contar a história. Então, quando eu entendo que a minha vida é finita, então eu dou sentido, mais sentido às coisas que eu faço, né? Então, viver uma vida bem vivida, né? Olhar para trás, puxa, eu construí uma família, né, que era o meu sonho, eu tive um bom emprego, que era o que eu queria, né? Enfim, eduquei meus filhos, são boas pessoas. Mas dá medo, né? Dá medo. Porque tá acabando, né? Aí é uma sensação de um clima mais melancólico, de um fim, do que tá acabando. Então,
aí também criar uma certa força para começar a olhar novas maneiras de viver. Não é fácil. A resiliência tem relação, então, com a saúde mental? Com toda certeza, né? Pessoas que não são resilientes, elas têm mais dificuldade de lidar com as adversidades da vida, né? E tendo mais dificuldade de lidar com as adversidades, ela pode, em última instância, adoecer mesmo, né? Adoecer mentalmente, né? Como, então, a gente pode ter saúde mental? Quais são os fatores, quais são os movimentos que a gente pode para cuidar sempre ter saúde mental? Bom, eu acho que é importante a gente pensar novamente no desenvolvimento de virtudes, né? Então, quando eu falo de desenvolver virtudes, é fazer aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, eu brinco, né? Quando chega a época de outono, né? Começa a cair as folhas lá na frente de casa, né? E aí fica aquele chão cheio de folhas, né? Aí eu penso, ai, que preguiça de varrer isso daqui, né? Mas eu não me resigno, né? Eu não me entrego a isso. Eu varro e depois que eu varro, que a calçada fica limpa, eu falo, nossa, que bom que eu fiz isso. Que bom que eu não me entreguei. Né? Exatamente. A sensação é que eu saí fortalecida daquela situação. Eu não me entreguei à minha preguiça. Né? Então, desenvolver virtudes na vida é um ponto importante. Ter sabedoria, ser adaptável às situações, ter fé, esperança, né? Humildade em reconhecer que tudo na vida passa, que nada é para sempre, né? Aquilo vai passar, aquilo vai acabar, né? Então, eu acho que olhar por essas perspectivas ajuda muito a gente a conseguir flexibilizar um pouco melhor e não adoecer frente às circunstâncias da vida. É verdade. E aí, junto com tudo isso, repito o que você falou no começo, tudo isso é aceitar, né? Com a esperança, com um novo olhar. Teve um senhor que ele estava muito triste porque ele já sentiu, assim, sentindo, né, a idade, e aí a filha chegou para colocar aquele apoio no box do banheiro, né? Que é um sinal, tipo, estou precisando de ajuda, né? Então aceita o carinho. Como que uma pessoa dessa pode lidar com esse movimento, como você falou? É como ela vai lidar com isso? Não assim, quer dizer então que agora eu estou precisando. Tô, mas que bom que eu estou recebendo um carinho, pode ser assim? Exatamente, com certeza. Eu tenho quem me cuide, eu tenho quem se importa comigo, né? Eu tenho quem está olhando por mim, né? E pense que instalar essa barra, por exemplo, no box do banheiro é um sinal de cuidado, para que não fique, para que você não caia, para que você não se machuque, para que não se torne algo mais difícil ainda. Né? Aceitar a velhice nem sempre, obviamente, é fácil, porque a gente vai perdendo habilidades. Eu brinco que envelhecer é como voltar a ser criança, só que com uma diferença. A criança não tem autonomia, né? O idoso já tem, e ele quer permanecer nessa autonomia. Sim, né? E pode, né? Também, pode, com certeza. Só não fazer extravagâncias, né? Legal. Bia, muito obrigada. Sou eu quem agradece, Dani. Que obrigada. bom, foi muito bom de receber e a gente aprendeu, né, como a gente pode lidar com as situações, para como a gente pode se transformar em muitas belas flores depois de muito processo na nossa vida, né? Com certeza. Obrigada, querida.